Dizem que no quintal muitas crianças brincam e exploram histórias, seja inventando ali no instante da brincadeira ou experimentando e recontando no próprio corpo e ambiente as histórias que escutam. Aqui nesse quintal não acontece de outra forma. Além de pássaros, jabuticabeiras, caramujos e uma criança muito curiosa, vivem também histórias de todos os tipos, de todos os tempos e até de outros países. O caso da vez é o conto russo Vasilisa a Sabida. Os passarinhos já Vamos estão entrando. por aqui, e o som das árvores vem pra anunciar que tem história no meu quintal. Um toque de magia e fica tudo tão real. Tem história no meu quintal. 1, 2, feijão com arroz. 3, 4, feijão no prato. 5, 6, molho inglês. 7, 8, comer biscoito. 9, 10, comer pastéis. Que bom que você veio! Eu já estava me sentindo muito sozinha aqui dentro de casa por tanto tempo. Quer dizer, nem tão sozinha, sabe? Porque aqui no meu quintal moram vários amigos. Mas eles não são gente, não. São as árvores, os passarinhos, as minhocas. Eu adoro brincar com eles. Tem uma outra coisa que mora aqui no meu quintal também. São as histórias. Eu adoro as histórias que eu encontro aqui no meu quintal. Você sabia que aqui, às vezes, quando chega no final da tarde, vem um bando de maritacas fofocar exatamente nessa jabuticabeira? Eu fico só escutando. Um dia eu escutei uma falando que para um passarinho, primeiro, antes de aprender a voar, precisa criar coragem para cair. Você sabia também que algumas coisas precisam morrer para que outras possam nascer? Essa história eu aprendi com as sementes. É dessas histórias que eu escuto na noite do meu quintal. São histórias que dão um pouco de medo, sabe? Mas não precisa ficar com medo, não. Porque eu escutei dos caramujos que todo mundo tem um pouco de coragem dentro de si, ainda que a gente não saiba. Como a menina da história que a gente vai escutar hoje. Já tá escurecendo. É hora da história. Era uma vez, e não era uma vez, uma jovem mãe muito doente, que apesar dos cuidados que recebia do seu marido e de sua filha, pressentia que em breve a morte iria lhe visitar. Pensando nisso, chamou sua filha. A pequena aproximou de sua cama para ouvir as palavras da mãe. A pobre mãe retirou do bolso uma boneca que ela mesma havia costurado. Entregou à menina, dizendo para que a menina cuidasse muito bem da boneca, que sempre que se sentisse sozinha ou perdida, ela poderia perguntar à boneca e ela iria dizer para onde ir. Entregou à filha dizendo que aquela era uma bênção, de mãe para filha, que a menina alimentasse sempre a sua boneca e escutasse tudo o que ela tinha a lhe dizer. Dizendo essas palavras, a mãe fechou os olhos e mergulhou em um sono profundo. A tristeza tomou conta daquela casa. Por muitos dias, o pai e a filha choraram por esta perda. Mas, assim como os campos voltam a verdejar depois de um longo inverno frio e seco, a vida do pai começou a voltar a florescer. Ele então desposou uma viúva com suas filhas. Elas sorriam muito, pareciam simpáticas. Mas, como nem tudo é o que parece, assim que ele saía de perto, as três começavam a maltratar a menina. Iam pedindo coisas para ela fazer o dia inteiro e tarefas bem difíceis. Vasilisa, vá buscar a lenha.
Vasalisa, cadê a minha roupa? Você já lavou? Vasalisa, onde está a comida? Vasalisa, vai engraxar os meus sapatos. A coitada da menina, que não sabia dizer não e era sempre solícita e fazia tudo o que lhe pediam. Ficava cansada, mas fazia tudo de muito bom grado. E isso acabava despertando ainda mais a raiva das 3 perversas. E um dia, não aguentando mais a doçura da menina, as 3 resolveram bolar um plano para acabar com a coitada. Foi então que decidiram apagar o fogo. E quando a menina chegou em sua casa e percebeu que tudo estava escuro, perguntou o que havia acontecido com o fogo. A madrasta foi logo falando: "O fogo apagou, sua imbecil. Não está vendo? É melhor você se aprontar e ir até a casa da Baba Yaga, lá no fundo da floresta. Pois, como pode ver, eu sou uma pobre velha senhora. Já não tenho mais pernas para ir até a floresta. E as minhas filhas, elas têm muito medo. No entanto, só resta você. Você vai ter que ir até a casa da Baba Yaga pegar o fogo." A menina tremeu inteira, só de imaginar o caminho até a casa da Baba Yaga. Mas, percebendo que não tinha muito escolha, a menina disse sim. Respirou fundo, aceitou a missão e saiu, floresta dentro, para buscar o fogo na casa da velha Baba Yaga. E vocês sabem quem é a Baba Yaga, não sabem? Uns dizem que a Baba Yaga é uma velha que mora lá no fundo da floresta, onde a floresta é mais escura. Que ela tem uma verruga na testa, os cabelos desgrenhados e um nariz tão curvado e comprido que quase toca a ponta do queixo, que é tão curvado e comprido quanto. Uns dizem que ela é uma bruxa, outros dizem que ela é apenas uma velha anciã que mora sozinha no fundo da floresta. Mas a verdade é que todos temiam a Baba Yaga. Mesmo com medo, a menina adentrou a floresta sombria. E à medida que ia andando, a floresta ia ficando cada vez mais escura e mais sombria. Ela começou a perceber que estava perdida. Então lembrou da boneca e perguntou para a boneca para onde ela deveria ir. A boneca se agitou no bolso e ia dizendo as direções: "Vai para lá, vem para cá." À medida que a menina ia andando na floresta, ela ia ficando cada vez mais escura. Os galhos das árvores, com as sombras, pareciam mãos prontas para pegar a menina. E quando ela andava, seus pés pisavam nos galhos e nas folhas secas, fazendo uns estalados que às vezes assustavam a menina. De repente, ela viu passando um cavaleiro branco e assim o dia se fez. Logo depois, ela viu passar também um cavaleiro todo vestido de vermelho. E o sol ficou bem a pino. Um tanto mais para frente e bem próximo de um casebre, apareceu um cavaleiro todo de preto. E assim a noite se fez. Vasalisa se deu conta que já estava chegando na casa da Baba Yaga. Colocou a boneca do bolso e foi se aproximando. Observou que ao redor da casa da Baba Yaga existia uma cerca toda feita de caveira e de ossos. E a casa não era uma casa como a gente está acostumada, não. Era uma casa que tinha um pé de galinha. E às vezes ela levantava e ficava rodopiando, feito doida. Ela também tinha as fechaduras que pareciam focinhos de cachorro. A porta tinha dentes que pareciam prontos para devorar o primeiro que aparecesse. A menina pensou em retornar correndo para sua casa, mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, veio voando
A Baba Yaga. E não veio voando em vassoura, não. A Baba Yaga voa em um pilão. Era uma figura horrenda. Deu uma gargalhada estrondorosa que tomou conta da planeta. Ela era uma figura horripilante. Tinha um nariz curvado e comprido e quase tocava a ponta do queixo, que era tão curvado e comprido quanto. Não demorou muito para a Baba Yaga chegar bem próximo da menina. O que você quer aqui, menina? A menina se tremeu todinha e disse que o fogo da sua casa tinha se apagado e o seu pessoal estava com muito frio. Conheço bem o seu pessoal. Inúteis! É muita irresponsabilidade deixar o fogo se apagar. Me diga, por que você acha que eu lhe daria o fogo, hein? A menina mal sabia o que responder. Olhou bem para a Baba Yaga e só conseguia dizer: porque eu tô pedindo. Baba Yaga achou a menina com muita sorte, pois ela tinha dito a resposta certa. Mas não seria tão fácil assim conquistar o fogo especial, encantado e misterioso da Baba Yaga. Para isso, ela precisaria fazer algumas tarefas. A Baba Yaga, então, entrou na sua casa, chamou a menina, deitou em sua cama e foi logo mandando. Ordenou que a menina varresse toda a sua casa, deixasse tudo no lugar, servisse-lhe a comida, lavasse a sua roupa e separasse o milho bom do milho mofado. Dito essas palavras, assim que a velha dormiu, Vasalisa passou a mão nos móveis da casa da Baba Yaga e o seu dedo saiu inteiro sujo de tanta poeira. Provavelmente fazia dias que ninguém limpava aquela casa. A menina ficou desesperada. Pediu ajuda à bonequinha. E a boneca disse que a menina estava muito cansada. Falou para ela comer um pouco e dormir. Ela não entendeu muito bem, afinal de contas, se ela dormisse, como ela ia terminar as tarefas? Mas resolveu confiar no que dizia sua boneca. Pegou então um pouco da sopa da Baba Yaga e deitou ali num cantinho, porque realmente ela estava muito cansada. Durante a noite, a boneca foi fazendo todas as tarefas. A menina acabou dormindo a noite inteira. Quando acordou, levou um susto, porque lembrou que não tinha feito nada do que a Baba Yaga tinha pedido. Mas, para sua surpresa, a casa estava toda limpa. Logo em seguida, a Yaga levantou, olhou ao redor, viu que estava tudo no lugar, assim como tinha pedido. Quis ficar com raiva da menina, mas resolveu então pedir uma segunda tarefa, que era separar as sementes de papoula. Vocês já viram uma semente de papoula? É uma semente muito pequenininha e pretinha. Sabe onde essas sementes estavam? Em um monte de estrume. Estrume, aquilo que a vaca faz. A menina olhou para aquele monte com uma cara de quem não queria fazer, mas olhando para a cara da Baba Yaga, que era ainda mais feia e fedida que o monte de estrume, disse que logo logo ia terminar a tarefa. Baba Yaga então saiu voando no seu pilão e a menina pediu ajuda para a boneca, que tomou coragem também dessa vez. Mergulhou no monte de estrume e foi soltando todas as sementes. Em muito pouco tempo, as sementes estavam todas separadas. E quando a Baba Yaga chegou, ela ficou muito nervosa e se questionou: como pode uma menina tão pequenininha cumprir com todas as tarefas da velha Yaga? Tarefas tão difíceis que muitos não conseguiram cumprir. A velha então, achando que a menina merecia, pegou um dedal,
colocou um pouco de sopa e deu para que ela pudesse comer. Sentaram juntas na mesa para jantar. Enquanto comiam, a menina resolveu perguntar algumas coisas para a Baba Yaga. E ela disse para a menina não perguntar muito, afinal, quem pergunta demais envelhece cedo. Primeiro a menina quis saber quem era o cavaleiro branco que ela viu na floresta. Ah, menina, aquele cavaleiro é o meu dia. E depois ela quis saber quem era o cavaleiro vermelho que ela também viu na floresta. Bom, aquele é o meu sol a pino. E o cavaleiro negro que ela viu no final do dia? Bom, o cavaleiro negro é minha noite. Baba Yaga olhou para a menina esperando que ela fizesse mais uma pergunta. Mas a menina voltou a comer. Baba Yaga perguntou à menina se ela não ia fazer mais nenhuma pergunta. Vamos, menina. Não vá me perguntar mais nada. Não vou perguntar mais nada, não. Afinal de contas, quem pergunta demais envelhece cedo, não é mesmo? Ora. Como pode uma menina tão pequenininha, de tão pouca idade, ser tão esperta? Ah, é porque eu tenho uma bênção que eu ganhei da minha mãe. Com uma bênção? É o fogo que você quer, menina? Pois então, já ficou tempo demais nessa casa. Vamos, vou lhe dar o fogo. E não quero mais você de volta por aqui, entendeu? A Baba Yaga se fartou da comida e da menina. Bem, menina, você já está há muito tempo aqui. É o fogo que você quer, não é? Então eu vou te dar. Pegou o fogo, colocou dentro de uma caveira. Colocou a caveira fincada em um graveto e entregou à menina. Quando ela olhou aquele fogo dentro da caveira, ela pensou em jogar e desistir de levar o fogo, porque era uma imagem muito horripilante. Mas lembrando de que ela precisava voltar para casa com o fogo, ela segurou o fogo e foi se despedir da Yaga. Olhou para a velha e pensou em agradecer. Mas nesse instante, a bonequinha começou a se mexer no bolso e ela entendeu que era melhor não dizer mais nada. Virou as costas e saiu. Adentrou de novo na floresta. A floresta, dessa vez, não parecia tão assustadora. Ela conseguia prestar mais atenção no caminho, olhando as árvores, as folhagens e até flores conforme o dia ia amanhecendo. No meio do caminho, a chama que havia dentro da caveira ficava cada vez mais forte e flamejavam os olhos da caveira, deixando uma figura horripilante. A menina ficou com medo daquilo e tentou mais uma vez se livrar daquele fogo. Mas a boneca mexeu no seu bolso, pediu para que ela ficasse tranquila e retornasse para sua casa. Chegando em casa, a madrasta e as irmãs, ao perceberem que era a menina que estava se aproximando da casa e com fogo, as três saíram correndo em direção à menina, dizendo que desde que ela tinha saído, elas não conseguiam mais acender nenhum fogo. Estavam morrendo de frio e com muita fome. A menina chegou em casa se sentindo vitoriosa. Foi logo dormir porque estava muito cansada. A caveira, dentro da casa, foi observando todos os passos daquele trio. E à noite, quando todos estavam dormindo, o fogo foi consumindo e reduzindo aquele trio perverso a cinzas. Você viu como o fogo da Baba Yaga acabou com todo o mal que havia dentro daquela casa? Eu ouvi dizer que depois disso, a Vasalisa ficou conhecida como a menina mais corajosa do vilarejo. Eu adoro conversar com os passarinhos. O sabiá me disse que gosta muito das histórias de coragem. Ah, tem
uma outra história sobre coragem que eu gosto muito. Mas tá ficando tarde, né? Acho melhor a gente guardar essa pro outro dia. Que tal se você voltar mais uma vez para escutar as histórias do meu quintal? Dizem que no quintal muitas crianças brincam e exploram histórias, seja inventando ali no instante da brincadeira ou experimentando e recontando no próprio corpo e ambiente as histórias que escutam. Aqui nesse quintal não acontece de outra forma. Além de pássaros, jabuticabeiras, caramujos e uma criança muito curiosa, vivem também histórias de todos os tipos, de todos os tempos e até de outros países. O caso da vez é o conto O Patinho Feio. Vamos entrando! Os passarinhos já estão por aqui e o som das árvores vem pra anunciar que tem história no meu quintal. Um toque de magia e fica tudo tão real. Tem história no meu quintal. Eu sei que você tá aí. Veio ouvir mais uma história, né? Eu já tentei várias, mas não encontrei nenhuma que se encaixa no dia de hoje. O dia tá tão estranho. Até as nuvens estão confusas. Tem dias que elas são tão claras que parece que um escultor tá lá no céu moldando cada forma. Tartarugas, cachorro, dragão, coelho. Eu já vi tudo isso. Mas hoje parece que elas não se encaixam em nada.
O verão tinha chegado ao fim. O vento soprava cada vez mais fresco e as árvores começavam a soltar as suas folhas um pouco mais a cada dia que passava. E na clareira de um lago, uma mãe pata chocava seus ovos. Tudo estava como deveria estar. Um a um, os ovos começaram a tremer e sacudir, até que as cascas quebraram e racharam, e deles saíram saltitantes os novos filhotes. Nem tudo estava como deveria. Um dos patinhos, aquele que tinha nascido de um ovo maior do que os outros e demorado mais para nascer, era uma criatura diferente. Era grande e desajeitado. Ele tinha veias sinuosas azuis e vermelhas. Os seus pés eram de um roxo claro e os seus olhos de um rosa transparente. A mãe pata inclinou a cabeça, esticou o pescoço e o contemplou. A mãe não pôde se conter. Ele era feio mesmo. Ele não parece um pato, parece um marreco. Mas ao notar que ele nadava como os outros patinhos, batia as asas como os outros patinhos, comia como os outros patinhos. E apesar de desajeitado, esquisito e nada bonito como os outros patinhos, ela o reconheceu como filho. Ele é dos meus. Tem aparência um pouco estranha, mas ele é dos meus. Resolveu, então, apresentar a ninhada para toda a vizinhança. Vizinhos! Vizinhos! Venham conhecer os meus filhotes! Os animais acharam o patinho feio e esquisito, deram risada, fizeram comentários maldosos. Bateram e empurraram no pobre patinho. Que patinho feio! Vamos bater nele! Mais uma ninhada e já temos tantas bocas para alimentar. E aquele ali, aquele grandão, esquisito, aquele só pode ter sido um engano. Não é um engano. Ele vai ser muito forte. Ele só está se recuperando. Ele ficou tempo demais dentro do ovo. Por isso que está um pouco deformado. Mas ele vai se recuperar. Não estou preocupada com isso. E vocês deveriam se preocupar com o pai dos patinhos. Ele sim, ele nem veio nos visitar. E ela limpou com o bico as penas do patinho feio e lambeu seu topete. Os outros, no entanto, faziam de tudo para importunar o patinho feio. Voavam para atacá-lo, bicavam e até gritaram com ele. E à medida que o tempo passava, eles o atormentavam cada vez mais. E ele se desviava, saía em zigue-zague, mas não conseguia escapar daquilo tudo. O patinho era a criatura mais infeliz da terra. A princípio, sua mãe o defendia, mas depois ela não aguentou mais aquilo tudo. É muito feio. Horroroso, bobão. Tá fazendo o quê? Vai aqui apanhar, ainda, não todo sabe nem desajeitado, nadar. não sabe nem andar direito. E a cor Topetudo, dele? horroroso. Chega! Como eu queria que você fosse embora! E foi assim que o patinho fugiu, todo judiado. Saiu andando. Perdido, encontrou 2 gansos que estavam na mira de caçadores. Quase foi caçado junto. Em seguida, encontrou uma casa onde vivia uma velha esfarrapada com seu gato desgrenhado e sua galinha vesga. O gato fazia jus a morar com a velha por apanhar camundongos. A galinha por botar ovos. E a velha achou mesmo que estava com sorte por ter encontrado um pato. Talvez uma pata que servisse para botar ovos ou podia virar ensopado. E assim o patinho ficou. Mas todos os dias ele era perseguido pelo gato e pela galinha que ficavam perguntando: Mas afinal, o pato faz o quê?
O que eu mais gosto de fazer é ficar debaixo da imensidão azul do céu, debaixo do frescor da água quando chove, ou debaixo das árvores. O gato e a galinha não encontram nenhum sentido naquelas coisas que o patinho gostava de fazer. Achava que não passava de sonhos idiotas. Debocharam tanto do patinho que ele, sem graça, decidiu ir embora para ver se as coisas podiam ser melhores mais adiante. Ele encontrou por acaso um laguinho. Enquanto foi nadando, foi ficando cada vez mais frio. Um bando de aves passou voando lá em cima no céu. Eram as aves mais lindas que ele já havia visto. Elas gritaram para cumprimentá-lo. E ouvir as suas vozes fez com que o coração do patinho saltasse e se apertasse ao mesmo tempo. Ele gritou de volta, com uma voz que ele nunca havia emitido antes. Eram as criaturas mais lindas que ele já havia visto. E ele nunca havia se sentido mais isolado. Ele girou e girou na água para observá-las até desaparecerem nos céus e depois mergulhou no fundo do lago e ali se aninhou, trêmulo. Estava fora de si por sentir um amor assim desesperançado por aqueles enormes pássaros brancos. Um amor que ele não conseguia entender. Um vento mais frio começou a soprar e foi ficando cada vez mais forte com o passar dos dias. O inverno havia chegado. Ali, o patinho nadava cada vez mais rápido para se proteger do frio. Encontrou 2 patos selvagens que mais uma vez zombaram dele. O patinho tremia muito de frio, até que um lavrador que passava o encontrou quase congelando. Com pena, o abrigou dentro do seu casaco e foi para sua casa. O patinho sentiu-se aliviado porque ele estava aquecido. Mas chegando dentro da casa do lavrador, havia crianças. E elas não deixaram em paz um minuto sequer o patinho. E ele, assustado, voou bem alto, foi derrubando todas as coisas, caiu dentro de um balde de leite e depois um saco de farinha. A mulher do lavrador ficou tão irritada que saiu com uma vassoura na mão expulsando o pobrezinho. As crianças riam até não querer mais. O patinho saiu pela porta do gato e lá fora caiu quase morto de frio. Dali ele se forçou a prosseguir. Em mais um lago, em outra casa. Outro lago, uma outra casa. Mais um lago, mais uma casa. Mais um lago, mais uma casa. Mais um lago, mais uma casa. E assim o inverno prosseguiu alternando entre vida e morte. E assim, a brisa suave da primavera voltou. E num lago por ali, a água tinha ficado bem mais agradável. O patinho feio que nela boiava abriu suas asas. Como eram lindas e grandes suas asas. Elas o levaram para o alto, acima da terra. E dos céus, ele conseguia ver as flores, as plantações. Viu também, brincando na água do lago, 2 cisnes, as mesmas criaturas que ele havia visto no outono e que lhe causou um aperto tão forte no coração. Mesmo com medo, ele sentiu um impulso de se unir a elas. Ele desceu planando e pousou no lago com o coração batendo forte. Assim que o viram, os cisnes vieram na sua direção. E foi então que ele se viu no reflexo da água e teve uma surpresa. A imagem que ele via era exatamente igual àqueles belos estranhos. Igual àqueles que ele havia admirado de longe. E ele se reconheceu como um deles no final das contas. O seu ovo havia rolado num ninho de patos. E ele era um cisne magnífico. E pela primeira vez, ele reconheceu a sua verdadeira família. Eles se aproximaram, reconheceram e juntos se divertiram. E no final dessa história, todos saem dançando, um a um.
Ficamos ali só nós, a primavera e mais uma mãe pata chocando seus ovos. Sabe, eu acho que as histórias são um pouco como as nuvens. Às vezes é difícil encontrar alguma forma, mas no final sempre acaba encontrando. Dizem que no quintal muitas crianças brincam e exploram histórias, seja inventando ali no instante da brincadeira ou experimentando e recontando no próprio corpo e ambiente as histórias que escutam. Aqui nesse quintal não acontece de outra forma. Além de pássaros, jabuticabeiras, caramujos e uma criança muito curiosa, vivem também histórias de todos os tipos, de todos os tempos e até de outros países. O caso da vez é o conto A Mais Inteligente que o Rei. Vamos entrando! Os passarinhos já estão por aqui e o som das árvores vem pra anunciar que tem história no meu quintal. Um toque de magia e fica tudo tão real. Tem história no meu quintal. Todo dia agora esse falatório na minha janela. São as maricacas fofoqueiras que não param de falar. Outro dia eu coloquei até um espantalho para ver se elas ficavam com vergonha. E não é que eles fizeram amizade? O espantalho é outro fofoqueiro. Aí não teve jeito. Eu tô sabendo das fofocas das copas de toda a vizinhança. Eu fico só escutando, igual as árvores. Foi com a minha avó, a dona Terezinha, que eu aprendi a língua dos passarinhos. Ela assobiava o dia inteiro. Era bonito, viu? Se a minha avó era um passarinho? Não sei. A minha mãe me contou mesmo que quando ela morreu, foi como um passarinho. Primeiro ela disse que estava com frio. Aí a minha mãe colocou ela no colo. Ela deu um suspiro, fechou os olhos e ficou quietinha. Feito passarinho mesmo. Se a minha avó era um passarinho, será que eu sou um passarinho também? Acho que eu tô mais é pra ser uma árvore mesmo. Eu não saio desse lugar. Já tô criando até raízes, olha. E como eu sei das histórias se eu não saio do lugar? Ah, eu faço igual as árvores. Elas fazem assim. Elas ficam bem quietinhas. E aí eles chegam, falam. E quando eles vão embora, elas conversam entre si. Elas juntam a sabedoria do céu com a sabedoria da terra. E por isso que elas sabem das histórias de todos os lugares. Aqui aparecem aves de todos os tipos. Outro dia apareceu até um pavão. É verdade, eu vi e ouvi. As histórias dele no começo são até engraçadas, sabe? Mas depois ficam muito repetitivas. Aí eu fiquei cansada. Eu gosto mesmo, são das histórias das corujas. Dizem que elas são as aves mais inteligentes que existem. Por falar em inteligência, tem a história da jovem que sabia a resposta de todas as perguntas. Mas eu não lembro como começa essa história. Você lembra? Então conta pra gente a história da mais inteligente que o rei. Essa história se passa em uma montanha, perto do belo reino do Afeganistão e das fronteiras da China. O nome dessa montanha era Pamir! O nome dessa montanha era Pamir. O rei justo, valente e generoso administrava com sabedoria o seu reino. E o rei?
vocês lembram o nome do rei? O nome do rei era... Ah, essa história é tão antiga que ninguém mais se lembra do nome do rei. Mas sabemos que ele era muito justo, valente e generoso. Certo dia... Os arautos reais proclamavam nas esquinas, Nas praças. E mercados de todas as aldeias. Um anúncio que parecia incompreensível e causou um certo espanto em todo o reino. Sua Majestade, nosso nobre e amado rei, ordena o que se segue. Alguém deverá ir ao palácio, mas não poderá estar vestido nem sem roupa. Não poderá chegar nem a cavalo, nem a pé. E deverá dirigir a palavra ao rei, estando nem dentro nem fora do palácio. Se alguém for capaz de cumprir tudo isso, o reino estará salvo. Isso aí só pode ser uma brincadeira de mau gosto. ou uma charada. Eu acho mesmo que o rei ficou louco. Durante algum tempo, ninguém conseguiu entender nada daquelas palavras, até que o assunto foi quase esquecido. Mas numa aldeia ali próxima, vivia uma jovem. Ela era muito pobre, não tinha nem pai nem mãe. Vivia num casebre abandonado com a sua avó. Mas numa manhã, ela teve um sonho e foi correndo procurar a avó. Nesse sonho, uma voz tinha aparecido para ela. Uma voz que dizia que ela podia salvar o reino. A avó achou aquilo meio esquisito, mas a jovem insistiu. Disse que a avó tinha vivido muito, tinha muita experiência. Ela pediu então para a avó contar tudo o que sabia, tudo o que ela tinha descoberto ao longo da vida. Mas vai demorar. Não faz mal. Ai, é muito perigoso. Não faz mal. É muito arriscado. Não faz mal. Você vai ter que se esforçar. Não faz mal. Ai, tá bem, eu falo. Mas para isso, você terá que ficar acordada durante 3 dias e 3 noites. Eu falarei tudo. Falarei sem parar sobre o céu, sobre o mar, sobre as estrelas. O sol apareceu e desapareceu no céu por 3 vezes seguidas. E a velha falou sobre tudo que ela tinha vivido, experimentado, sentido ao longo de toda a sua vida. A cada palavra da velha, ela ia diminuindo e a jovem ia crescendo. E ela foi descrevendo jeitos, maneiras, horas de fazer, horas de não fazer, horas de ficar e horas de partir. No 4º dia, a velha já não estava mais ali. Só a sua voz era ouvida no casebre e a menina havia se transformado numa jovem. Então, ela pegou o lenço de sua avó e partiu. Foi em direção ao Palácio Real. O rei, naquele momento, estava nos seus aposentos, quando ouviu um alvoroço. Eram os seus arautos. Vossa Majestade! Vossa Majestade! Uma jovem cumpriu com as exigências do pergaminho. É mesmo? E como é que ela chegou até aqui? O senhor acredita que ela amarrou uma corda numa cabra da montanha, veio cavalgando até bem próximo do palácio e então ela se jogou para o chão e veio arrastada. Sendo assim, não chegou nem a cavalo e nem a pé. Estou impressionado! E que trajes que essa moça veste! Sobre seu corpo leva uma rede, não estando vestida, tampouco nua. Ela é muito inteligente! Será que ela vai conseguir cumprir a última exigência? Que é a que diz que a pessoa deve se dirigir a mim nem de dentro e nem de fora do palácio? Pois então, Vossa Majestade, o senhor acredita que ela está lá, no portão do palácio, clamando pela sua presença, com metade do corpo para fora e a outra metade para dentro? Inacreditável! O rei ficou admirado com a jovem e convidou a acompanhá-lo até a sala do trono para contar o real significado do pergaminho. Um terrível demônio havia aparecido no palácio já tinha um bom tempo, mas o rei não tinha menor domínio sobre ele. O demônio o atormentava de todas as formas.
À noite, dormia no alto de uma árvore no jardim. Foi assim que um dia ele percebeu que o demônio falava sozinho e, em meio aos seus murmúrios, ele escutou que somente uma pessoa capaz de cumprir umas determinações estranhas poderia ajudar o rei. Estas determinações eram aquelas que o monarca proclamou em seu pergaminho. O demônio, ao descobrir que foi ouvido, ficou furioso. Desafiou o rei com alguns enigmas. Prometeu voltar em 3 dias. Se ele não soubesse as respostas, o demônio tomaria o reino para sempre. A menina disse que estava lá para ajudar e perguntou quais eram os enigmas. Então ele disse o primeiro: quantas estrelas existem no céu? No céu existem tantas estrelas quanto fios de cabelo existem na cabeça de um demônio. Se ele duvidar, peça a ele que vá contando as estrelas e, ao mesmo tempo, vá arrancando cada fio da sua cabeleira. A segunda é um enigma muito difícil, preste atenção. O irmão é branco, a irmã é negra. A cada manhã, o irmão mata a irmã. E a cada fim de tarde, a irmã mata o irmão. E os dois não morrem, jamais. Só isso? Mas esse demônio não é nada bom em enigmas. É muito fácil. O irmão é o sol e a irmã é a lua. O que é maior que Deus, pior do que o diabo? Que se uma pessoa viva comer, ela morre, e é o que gente morta come. Nada. Nada é maior que Deus. Nada é pior que o diabo. Se uma pessoa come nada, ela morre. E uma pessoa morta come o quê? Nada. O rei ficou admirado com a sabedoria da jovem. E sorriu, como há muito não sorria. Ele esperou tranquilamente a visita do demônio no dia seguinte e deu todas as respostas. O demônio ficou furioso. Mas ele não se deu por vencido, não. Ele disse que só sairia dali morto. O que ia ser muito difícil, porque um demônio daquele só podia ser morto por alguém que não fosse nem homem, nem animal, que tentasse matá-lo nem de dia e nem de noite, que não tivesse nem comendo algo e nem jejuando, que desse um presente que não fosse um presente e que tentasse matá-lo com uma coisa que não fosse facada, pedra, pau, fogo e nem água. O demônio seguiu sentindo-se triunfante. A menina, que havia sido chamada pelo rei, ficou sabendo de tudo e permaneceu serena. Ela arregaçou as mangas e pediu que o rei dormisse tranquilo aquela noite. Na hora do crepúsculo, lá estava ela, debaixo da árvore que o demônio dormia. Hora de acordar, monstro, vampiro, gênio, demônio. Seja lá o que você for, é bom você abrir os olhos, pelo menos vai morrer acordado. Agora é hora do crepúsculo, nem de dia nem de noite. Eu sou uma mulher, nem homem, nem animal. E antes que você possa dizer algo, não estou nem comendo, nem jejuando. Estou mascando um pedacinho de casca de árvore. E também trouxe um presente para você. A jovem estendeu as mãos fechadas. E quando ele veio pegar o presente, ela abriu e um pássaro saiu voando antes que ele pudesse agarrá-lo. Seu grito foi ensurdecedor. Em meio à sua fúria, ele se desequilibrou e caiu. Então, ele morreu. Ou seja, não foi facada, não foi fogo, não foi pedrada, não foi nada disso que ele morreu. Ele morreu, foi soterrado pelo peso da sua própria raiva. Quando a menina desviou o olhar daquela montanha no meio do jardim, encontrou o rei radiante e pediu que ela adivinhasse o que ele estava pensando. Ela, sem graça, confessou que gostaria que fosse um pedido para que ela se tornasse a sua rainha. Daí em diante, as festas que se seguiram foram as maiores que aquele reino jamais vira. A comemoração pela morte do demônio. O casamento do rei com aquela jovem extraordinária. Eles teriam motivo para comemorar por muitos e muitos dias. Viva! Mas, antes de se casar, a jovem fez um último pedido ao rei.
pediu que ele assinasse um documento dizendo que se eles separassem, ela poderia levar um único bem que achasse mais precioso. O rei assinou esse documento sem nem pestanejar, porque ele não imaginava que ia querer se separar daquela jovem maravilhosa. E o tempo foi passando, eles foram governando juntos e com muita sabedoria, sendo muito felizes. Acontece que os conselheiros reais começaram a conspirar contra a rainha, porque a sua palavra era sempre a última a ser ouvida e a primeira também. Eles começaram a envenenar os ouvidos do rei com um monte de mentiras e conseguiram envenenar o seu coração. O rei, então, estava furioso e chamou a rainha, expulsando ela do palácio. Ela concordou, mas pediu antes um último jantar. No dia seguinte, o rei acordou com o sol batendo na janela. Mas ele percebeu que não era o seu quarto, não eram as paredes do palácio. Então, sobressaltado, ele arrancou as cobertas e perguntou: o que ele estava fazendo ali? A jovem entrou e explicou. Lembrou o rei daquele documento que eles tinham assinado um pouquinho antes de se casar. Disse que naquele documento estava escrito que ela podia levar o que mais gostasse do palácio. E foi o que ela fez? Na noite anterior, ela pediu ajuda para alguns servos para transportar o rei na carruagem até a antiga casa que ela morava com a avó, pois esse era o bem mais precioso. Conta-se que no dia seguinte, eles chegaram abraçados no palácio. E que conversavam sobre os filhos que teriam, sobre os filhos que os filhos deles teriam. E de alguma forma, eles sabiam que a sua história jamais seria esquecida. Você lembrou mesmo? Se eu conhecesse essa menina, eu ia perguntar pra ela se ela sabe se, afinal de contas, eu sou árvore ou passarinho. Eu fiquei aqui o dia inteiro pensando nisso. Se eu fosse árvore mesmo, eu aprofundava minhas raízes e sacudia os meus galhos para deixar cair as folhas secas. Às vezes elas fazem isso, não é mesmo? Mas a gente sempre pensa que é o vento. Mas se eu fosse passarinho, aí eu voava para bem longe, para vários lugares. Voava para um lugar que tivesse solo e só. E cantava bonito, até a garganta doer. Mas como bicho gente, eu desafino, sinto frio e não saio do lugar. Às vezes eu acho que eu sou um pouco de cada coisa. E o que eu aprendi com tudo isso? É que nem todas as perguntas têm resposta. Algumas servem só pra gente sair do lugar. Aliás, eu lembrei de uma história que diz que quem sabe demais envelhece cedo. Acho melhor eu parar por aqui. Aos pouquinhos, eu vou descobrindo quem eu sou. Por enquanto, eu sei que eu sou filha de árvore e neta de passarinho.